Vamos falar hoje de Maria Estela Novaes, uma das mais importantes intelectuais capixabas do século XX. Ela que foi bióloga, historiadora, colecionadora de orquídeas e deixou um legado muito importante no Espírito Santo. Maria Estela Novaes nasceu em 1894, filha de um médico e de uma irmã de Jerônimo Monteiro. O pai faleceu jovem, então ela foi criada na fazenda Monte Líbano, da família Monteiro, recebeu ali a sua educação elementar, né, entre a própria fazenda e o Xetamirim. Quando era jovem, mudou com a mãe para a casa de um irmão, que era bispo no Espírito Santo, Dom Fernando. A mãe dela, a Bárbara Monteiro, Dona Maricota, era irmã de Jerônimo Monteiro, irmã, portanto, de Dom Fernando. E ela veio morar com Dom Fernando e ela provavelmente devemos a isso o rigor com que ela encarou os estudos, boa aluna, boas notas, estudou na escola normal. Uma vez formada, ela tinha muitas habilidades manuais, virou bordadeira e professora, como se dizia na época primária. Mas ela depois estudou História Natural, como se dizia, no Museu Nacional do Rio de Janeiro, aluna do professor Melo Leitão. E a Maria Estela, então, começa nos anos 20 uma carreira de pioneirismo no Espírito Santo. Publicou sobre pedagogia, publicou sobre história. Ela tinha uma frase que a caracteriza, dizia, tudo é história. Então, como tudo é história, ela escreveu sobre folclore, sobre cultura popular, sobre remédios, sobre medicina, sobre homens de poder, enfim, ela tem um leque muito amplo de visão do que acontece. Mas nós temos uma ideia de dois de seus discípulos, o Rusk, na biologia, e o professor Guilherme Santos Neves, na cultura popular. Ela, então, tem uma história de pioneirismos. Ela foi a primeira capixaba a fazer um concurso público e ser aceita como professora do ensino secundário, como se dizia na época. Ela também foi a primeira mulher que foi membro do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, em 1945. Ela militava numa instituição que era a Federação Brasileira pelo Progresso da Mulher, pelo Progresso Feminino. E ela foi também fundadora da Academia Feminina Espírito Santense de Letras. Então, o conjunto da sua obra é muito rico. Eu vou dizer aqui, por exemplo, que ela escreveu um livro muito importante, chamado A História do Espírito Santo, que precisa até ser reeditado. Ela escreveu outro livro muito importante sobre a vida e obra de Jerônimo Monteiro, que foi reeditado recentemente pelo Arquivo Público. E ela tem uma obra muito extensa sobre todas essas coisas que nós falamos aqui. Mas o que me parece muito importante é esta afirmação da mulher. Ela vence pelo trabalho, pela ciência, embora com um corte um tanto quanto conservador, mas ela vence esses obstáculos para o crescimento da mulher. Ela foi um exemplo, uma pioneira, um exemplo de que no século XX a mulher mudou sua vida e a Maria Estela Novaes mudou a sua própria vida pelo apego que ela teve ao estudo, à ciência e, sobretudo, à divulgação dos fatores econômicos que o Espírito Santo contém.